Você tem cuidado bem da sua visão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas que ficaram cegas poderiam ter evitado esse problema. O Abril Marrom vem justamente para fazer esse alerta. E o repórter Emanuel Belmiro traz mais detalhes. Para conscientizar da importância do diagnóstico precoce e prevenção da cegueira, existe desde 2016 a campanha Abril Marrom. Para falar mais a respeito dela, eu converso agora com o Dr. Minoru Fuji, que é oftalmologista do Hospital SEMA. Dr. Minoru, desde já muito obrigado por nos conceder essa entrevista. E aí eu já começo perguntando, doutor, se a pandemia, de certa forma, ela afetou mais a nossa visão, se o senhor tem notado um crescimento no número de pessoas com problemas oculares nesse período. O que está acontecendo é que as pessoas têm ficado muito no smartphone, em tablets, em computadores, e isto a gente pisca menos, sabe, mano? Nós olhamos muito e ficamos prestando muita atenção. Então, o fato de piscar menos dá uma sensação de areia, dá uma sensação de dor, mas é por conta disso, de não piscar. Então, nós temos esses sintomas. Então, usando um colírio lubrificante, isto vai melhorar. Doutor, e no home office? Muitos profissionais têm trabalhado de casa, como eu estou fazendo agora nesse instante com o senhor. Como é que deve ser realizada essa rotina de trabalho sem prejudicar a visão? É importante que a gente descanse um certo tempo, né? É importante que a gente, cada 50 minutos, pare pelo menos 5 minutos, né? Outra coisa importante também é a posição, chamada ergometria, onde que a gente tem que sentar. Porque se a gente se sente mal acomodado, principalmente as crianças, até os adultos também, isso vai acarretando uma certa dor lombar, dor em algumas regiões do nosso corpo, e com isso também a nossa visão não fica bem centralizada. Então isso é importante que a gente consiga sentar bem, e também não podemos ficar muito próximo dos equipamentos, a gente tem que ficar um pouquinho mais afastado. E também, assim, não é interessante que a gente fique mais de uma hora lendo, quer dizer, no computador, mas depois descansar esses 5, ou dividir esse tempo também, ao invés de ficar 50 minutos, a cada 30 dar uma descansada. E também é importante que a gente também, quando não paramos de ler os smartphones, os tablets, essas coisas, não ficar lendo uma revista, tem que descansar os olhos. E o que é que pode levar à cegueira, doutor? O fator genético, ele contribui, por exemplo? O fator genético contribui, mas esse Abril Marrom é importante que a gente ressalte a nossa população, porque é para chamar atenção, sabe? Em relação à nossa visão, desde o nascimento até quando a gente for na nossa morte, é importante que a gente cuide bem delas, né? Num país igual ao nosso, a gente está falando de olho, mas é importante que o pré-natal seja bem realizado. E criança precisa de refração, ou seja, então tem alguns problemas, retinoblastoma, que é um tumor, mas ele existe. Então, refração em primeiro lugar, que é o exame de grau. Depois, se a mãe ou alguém perceba uma criança que tem um reflexo branco, esbranquiçado, pode ser uma toxoplasmose ou catarata congênita ou um tumor. Depois, quando vai evoluindo a idade, 6, 7 anos, continua existindo também o problema do grau, que é importante fazer o exame do grau, chamado refração. É um exame muito simples e muito corriqueiro. Passada essa fase, entre 20 e 40 anos, começa a ter problema do glaucoma, quer dizer, podemos listar, glaucoma, uma vez instalado, ele pode ter uma cegueira irreversível. Então, é importante que a pessoa meça, depois dos 40 anos, regularmente, uma vez por ano, essa pressão dos olhos. Nós temos a pressão arterial, mas tem a pressão dos olhos. Tem o problema do diabetes, né? Quer dizer, a pessoa tem crianças que nascem com diabetes, mas tem as pessoas mais frequentes que começam a aparecer o diabetes depois dos 40 anos. E depois tem a catarata, que é muito comum, quer dizer, a catarata começa mais frequente após 50 anos, 60 anos, mas tem criança que nasceu com catarata congênita também. Então, é importante os nossos olhos sempre ser bom acompanhados, sabe? Bem acompanhado. E quais são os sinais que podem nos alertar sobre algum problema de visão, doutor? A baixa da visão, visão embaçada, visão turva, são sinais, lacrimejamento constante. A pessoa acha que é só um problema de irritação, mas tem que sempre fazer uma avaliação
com um especialista. Então, os sinais, assim, às vezes é um embaçamento discreto. Nós já ouvimos muitas histórias. Olha, eu estou com uma mosquinha no meu olho, sabe? A pessoa vê como se fosse um bichinho nos olhos e não é nada. Às vezes é um problema grave chamado descolamento de retina e precisa ser operado. Ou uma hemorragia vítrea num diabético, né? E precisa ser feito laser, precisa fazer um tratamento mais acentuado. Sempre enfatizando que essas informações para prevenção da cegueira é muito importante, porque é melhor você prevenir e dar um diagnóstico mais cedo possível, mais precoce, que o tratamento também é melhor.